estudantes! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho. E hoje vamos para a aula de língua portuguesa com o assunto elementos da narrativa. Se você gostou, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Você imagina que o texto narrativo que conhecemos é bem mais antigo do que imaginamos? E você acredita também que o estilo narrativo é usado constantemente no nosso dia a dia? Pois é. Então, exatamente nesses pontos a gente vai entender um pouco também e entender sobre os elementos que fazem parte da narrativa, tá bom? Então, o texto narrativo, ele não começou logo com a parte escrita, tá? Não começou com a parte escrita, não. Começou primeiro com a oralidade. Isso mesmo, com as histórias contadas, né? As pessoas contavam uma história, o outro passava para o outro, e aí vai. E isso vai passando de geração em geração. Com o decorrer, né, dos anos e tal, surgiu a escrita. Então, a oralidade surgiu bem antes, que eu falo, o texto narrativo surgiu bem antes em forma de oralidade do que na parte da escrita, tá? Então, depois disso é que veio a escrita e foi também feito as histórias de forma também escrita. Mas ainda hoje, utilizamos as duas formas, tanto a história narrativa na oralidade como na escrita. No seu dia a dia mesmo, você utiliza constantemente uma história narrativa. Quando você vai contar para os seus pais como foi o seu dia, né? Você conta os detalhes, você conta os personagens, quem estava com você, o lugar que você estava, o tempo, né? Então você acaba sendo também um narrador. Então você conta um pouco aí a história. Então, o texto narrativo é algo muito comum, tá? Então, não é algo só visto na escola, é visto todos os dias. No momento que você vai contar uma história também sobre um filme que você tem assistido, você não conta também o passo a passo, né, do seu jeito? Então, você também utiliza a narrativa. Muito legal, né? E a gente vai entender um pouco sobre esses pontos também dos elementos narrativos. Então, vem aqui comigo no nosso quadro. Então, o que é a narração e a narrativa, né? Então, é o que? É relatar fatos. Então, o texto narrativo, ele relata fatos. Algo que já tenha acontecido também, tá? Então, para eu poder contar uma história narrativa com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, eu preciso ter conhecimento, eu tenho que ter vivido aquela história, ou visto aquela história, né? Ouvido de alguém também, algo que já tenha acontecido. Não tem como eu chegar e contar com tantos detalhes uma história que ainda vai acontecer. Eu posso até ter um planejamento, imaginar como é que poderia ser, mas ter os detalhes, as riquezas de detalhes, eu só sei quando já ter acontecido. Então, esse relatar fatos é um dos pontos importantes também da narrativa. Falar sobre acontecimentos também. Acontecimentos, o que foi que aconteceu? Né? Eu estou relatando os fatos, estou contando a história. Quando você vai contar a história de um filme para alguém, né? Você fala os fatos, você mostra também como foi que aconteceu, né? Descreve do seu jeito, narrando na oralidade para a pessoa, para o ouvinte poder entender. Então, é importante ter esses dois pontos também. No momento de eu relatar, eu tenho que também mostrar esses acontecimentos, realmente o que foi que aconteceu. Contar de modo detalhado, né, uma história, que é diante desses detalhes que a gente vai contando, é que o ouvinte ou o leitor comece a imaginar. Você já leu uma história, ou você já ouviu uma história, né, da pessoa como ter contado ela, você começa a imaginar essa cena como se tivesse vivido lá naquele momento.
Então, se isso já aconteceu, é porque essa pessoa que contou a história para você, tanto na oralidade ou na escrita, contou com tantos detalhes que fez você realmente imaginar. E isto aí é a parte importante na história narrativa. É você contar todos os detalhes de uma forma que a pessoa possa até imaginar aquela cena. É como ela estivesse lá realmente com você, naquela história que você está contando, né? Ou se for no livro, é realmente a gente imaginar que está dentro daquela história no livro. Então é muito interessante esses detalhes na história. E expor de forma oral ou escrita fatos reais e imaginários. Então, como eu falei, você pode contar as histórias narrativas na forma da oralidade, ou você também pode ser na forma da escrita também, ok? E os fatos, eles podem ser reais, fatos que já tenham acontecido, fatos que faz parte do nosso dia a dia, né? Situações, e podem também acrescentar, se você quiser, alguns fatos imaginários. Você usa essa imaginação. Um exemplo, tem aquela história do Crepúsculo. Lembram aí da história do Crepúsculo? Lembrou logo do filme, né? Então aí, se você lembrou da história do Crepúsculo, você pode também ter lembrado que logo no começo dessa história do Crepúsculo, as cenas, né, os lugares começam aonde? Dentro de uma escola. Olha algo aí real, né? Algo comum no nosso dia a dia, né? A gente tem uma escola no nosso momento, né? Nossa realidade. Agora, o que se torna imaginário? Quando a gente tem um dos colegas de sala com o quê? Vampiros. Então, isso é algo imaginário, né? Como é que pode ter vampiros na nossa realidade? Então, aí, o narrador que criou a história, ele brincou, ele usou um pouco da realidade, que eu digo, dos ambientes, dos lugares reais, né? Como a escola, a casa, a cidade e tal. E pegou personagens, alguns deles, que são imaginários, como vampiros, entendeu? Então isso fez com que fez tanto sucesso, né? A história do Crepúsculo, essa mistura, né, de personagens a história real com a história imaginária. Então isso fez muito, muito rica a história mesmo do Crepúsculo, entenderam? Agora tem um ponto importantíssimo que a gente tem que entender também, que são quais? Os elementos constituintes da narrativa. Que elementos são esses, professora? Os elementos principais são os personagens, o tempo, espaço e o narrador. Então, são esses quatro pontos importantes para realmente ter a riqueza de detalhes, ter uma riqueza de detalhes a história narrativa. Então, os personagens são no caso fundamentais. Eles que expõem, né, o que o narrador tá colocando ali pra gente, as ações, né, tudo, conflito, tudo, né? Então os personagens são importantes sim na história narrativa. Para ter uma história narrativa tem que ter personagem, né? Como é que eu posso ver tantos detalhes? Como é que eu posso também assim me identificar com aquela história? Eu me identifico como? Exatamente pela personagem, né? Então no momento que a personagem começa a expor pra gente, né, as ações ali, a gente começa também a se identificar. E no caso, as personagens podem ser classificadas em 3 pontos, que são quais? Personagens principais, né, que são aqueles que têm um papel maior na história. Os personagens secundários, que têm uma parte um pouco menor da história. E temos também personagens figurantes, aqueles que estão ali, né, nas cenas. Tem um momento que fala alguma coisa, mas é uma palavra ou duas, uma coisa bem sutil, mas são pontos importantes. Não é necessariamente ter os 3, vamos dizer assim, naquela história, tá? Mas que tenha um deles na história, tem que ter, ok? O tempo. O tempo é quando eu vou especificar em que momento aconteceu a história, certo? Dias, horas, meses, anos,
se foi hoje, ontem, palavras, né, que expressam tempo. Chuva também, sol, assim, são palavras também que podem expressar tempo, ok? E o tempo pode ser classificado em 2 pontos: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que eu já estou falando, que especifica o tempo que conhecemos, os dias, meses, anos, horas, né? Essas palavras que eu citei aqui para vocês também. Então, são pontos importantes que podem aparecer no tempo cronológico. No tempo psicológico, é aquele tempo que a personagem lembra de alguma coisa, tem uma lembrança, né? Que ele acaba relembrando. E nessa cena que ele relembra, ele utiliza também o tempo que aconteceu aquela tal cena. Então o narrador acaba colocando para o leitor ou para o ouvinte em que momento aconteceu aquela cena. Então isso fica na lembrança que eu falo do tal personagem, e aí ele utiliza assim algum tempo, que é no caso o tempo psicológico, ok? O espaço. O espaço eu estou especificando o lugar. Né? Aonde foi que aconteceu, né, a história, né? Foi numa casa, foi numa rua, foi na praia, foi aonde, né? Então é o lugar, o local que acontece aquela história. E o espaço pode também ser classificado em 2 pontos, que é o espaço físico e o espaço psicológico. O espaço físico já estou especificando o lugar, né? Uma casa, uma escola, a rua, praia, aonde realmente está acontecendo aquela história. E o psicológico é no momento que o tal personagem relembra de alguma cena, do mesmo jeito que foi do tempo, ele também relembra do lugar, né? Então isso fica na sua memória, relembrando aquela cena. Então, óbvio, no momento que ele lembra de uma cena, ele tem que lembrar do lugar que também aconteceu aquela cena. Então é algo muito o quê? De lembrança, né? Daquele momento que ele está relembrando. E o narrador? O narrador é a parte mais importante mesmo da história, porque é ele que narra a história, ele que apresenta os fatos pra gente, né? Ele que conta os detalhes, ele que relata os fatos. Então o narrador, ele tem um papel importantíssimo, realmente, no texto narrativo. O narrador pode ser classificado também em 3 pontos: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que já estou dizendo, ele só observa, ele narra a história, mas ele não se envolve na história. Ele não é personagem nem nada. Ele está narrando a história pra gente, tá? E o verbo sempre é colocado na terceira pessoa, que ele coloca, porque ele não está envolvido ali naquela cena, ele só está narrando a história. Já o narrador personagem, o narrador, além de ser narrador, ele também é um personagem também. É um personagem importante daquela história. Então ele se envolve com outros personagens, certo? Ele está ali envolvido naquela história e também narrando a história pra gente. E o verbo que ele sempre coloca ali é o quê? Na primeira pessoa. Então o verbo sempre está conjugado na primeira pessoa. Então é no eu, sempre presente ali, porque ele está mesmo naquela cena. Já o narrador onisciente é aquele narrador que entra na mente do personagem. Ele narra a história, né? Conta todos os fatos. Ele não é um personagem, tá? Ele é um narrador como fosse um pouco observador. Sendo que ele é um narrador que entra na mente do personagem, ele lê a mente, ele passa pra gente o pensamento que aquele tal personagem está pensando. Então ele pensa, dá o personagem e o narrador coloca pra gente. E o verbo pode apresentar algumas vezes conjugado na primeira pessoa, porque ele faz o quê? Ele acaba passando realmente aquele pensamento, né, que o personagem tá tendo ali, do eu estava triste e tal. Então ele coloca pra gente, eu estava triste, como disse o personagem tal. Então ele coloca isso bem assim, presente também na história. Então são aqueles pensamentos que o personagem não conta pra ninguém. Só quem sabe realmente é o narrador,
e a gente, né? O leitor ou o ouvinte, ok? Deu para entender agora? Deu para entender aí as partes importantes dos elementos da narrativa? Entendeu como é importante a narrativa e como faz parte do teu dia a dia? Se você gostou da nossa aula de hoje, curta também, tá certo? E escreva também aqui nos comentários, escreva aí a sua história, né? Aquela história que mais lhe marcou, conte pra mim, eu quero saber aí, tá? Então bota aqui nos comentários, eu quero te conhecer. E se você gostou, como eu falei, curta e não esqueça também de se inscrever se você não é inscrito aqui no meu canal e não quer perder nenhuma outra aula aqui, então se inscreva também. Tá bom, gente? Então, espero vocês aqui comigo na minha próxima aula. Reveja esse vídeo de novo, tá bom? Reveja. Queira, se vocês quiserem também compartilhar para os seus colegas, pode compartilhar também, tá bom? Então, forte abraço. Se cuidem e tchau, tchau.